Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa, e na nossa aula de hoje falaremos sobre tempo, time. Todos prontos? O tema da nossa aula é Telling the Time, falando o tempo, falando do tempo. Então, professora, como que eu pergunto as horas em inglês? Temos algumas maneiras diferentes de fazer essa pergunta em língua inglesa. A primeira e mais comum é essa: What time is it? Que horas são? Também posso dizer What time is it now? Que horas são agora? Temos também algumas outras opções, como essas. Do you have the time? Você tem as horas? Can you tell me the time? Você pode me dizer as horas? Ou Can you tell me what time is it? Você pode me dizer que horas são? Então, são algumas maneiras de perguntar a hora em inglês. A mais comum, como eu já disse, é essa: What time is it? Que horas são? E como responder a essa pergunta, então, What time is it? Trouxe aqui um relógio que marca 4 em ponto. Como eu digo isso em inglês? Também temos algumas opções. Eu posso dizer 4 o'clock, 4 em ponto. Posso dizer 4 a.m., 4 a.m., ou posso dizer 4 p.m., 4 p.m. O uso do a.m. ou do p.m. vai depender. Como que eu sei qual dos dois utilizar? A.m. se for antes do meio-dia. Por exemplo, se forem 4 da manhã, 4 a.m. Nesse caso, para as 4 da manhã, eu utilizo a.m. Mas se for 4 da tarde, eu uso a sigla PM, que significa após o meio-dia. Mais um exemplo usando essas duas siglas, AM ou PM. Eu tenho I wake up at 6 a.m. Eu acordo às 6 da manhã. And go to bed at 11 p.m. E vou dormir às 11 da noite. Então, só para reforçar, para fixar aí, AM se eu estiver falando de um horário antes do meio-dia e PM se for à tarde ou à noite. Certo, então voltando para a nossa pergunta, what time is it? Se for 4 em ponto, eu já sei, 4 o'clock. Mas se não for em ponto, eu trouxe alguns exemplos para que nós possamos visualizar. Então eu tenho, what time is it? Que horas são? Nós respondemos, it's 4:05. São 4 e 5. It's 4:07. São 4 e 7. It's 4:15. São 4 e 15. It's 4:20. São 4 e 20. It's 4:30. São 4 e 30. It's 4:45. São 4 e 45. It's 4:50. São 4 e 50. Então, se eu conheço os números em inglês, eu consigo dizer as horas, tá? Nesse formato, é um formato bem simples, eu digo, assim como em língua portuguesa. 4 e 5, 4:05. 4 e 20, 4:20. 4 e 15, 4:15. Então, são os números como nós os conhecemos, como nós estudamos mesmo os números em inglês. Tem um outro formato, uma outra forma de dizer as horas, e eu posso usar to ou past, dependendo do horário. Então, por exemplo, nós temos uma palavra diferente, uma palavra nova, que é quarter, que eu uso para me referir ao tempo quando eu estiver falando de 15 minutos. Então, 15 minutos, também posso falar quarter ou quarter, tá? Quarter. São 15. Sempre que nós ouvirmos esta palavra, se refere a 15 minutos. Quarter. Então, por exemplo, eu tenho 15 para as 5. Em português, nós podemos utilizar essa forma, 15 para as 5. Em inglês, quarter to 5. 15 para as 5. Só um exemplo, eu trouxe mais. Vejamos então outra forma.
Aí nós temos os mesmos horários que eu já falei, na forma mais simples. Agora eu vou falar de uma outra forma, usando o quarter, usando o past e usando o to, que são formatos também de falar sobre hora em inglês. Como que eu posso dizer de outra forma 4 e 5? Eu posso dizer 5 past 4. Em português seria passam 5 minutos das 4. Esse é o sentido do past, que já passaram 5 minutos. 5 past 4, passam 5 das 4. Então já são 4 e 5. Quarter past 4. Eu já disse que quarter significa 15. Então nós temos a quarter past 4, são 15 minutos depois das 4. 4 e 15. 20 past 4. 20 depois das 4. Então, são 4 e 20. Half past 4. Mais uma palavra aí, a palavra half, que significa metade. No nosso caso das horas, metade são 30 minutos. Então, half past 4, passam 30 das 4, ou seja, 4 e 15. Para a gente é um pouco diferente, porque nós não costumamos falar as horas nesse formato, desse jeito. Mas em língua inglesa existe, e é dessa forma que eu estou apresentando para vocês. 20 to 5. Agora nós vemos o to, para dizer que faltam. 20 to 5, 20 para as 5. Aí sim, um formato mais parecido com o que nós usamos em língua portuguesa. 20 to 5, 20 para as 5, que é o mesmo que 4 e 40. A quarter to 5 são 15 para 5, o mesmo que 4 e 45. Também é tranquilo, nós usamos esse formato, 15 para as 5, a quarter to 5. 10 to 5, 10 para 5, ou 4 e 50. 5 to 5 são 4 e 55, ou 5 para as 5, 5 to 5. Tá? Então, a quarter, quando eu estiver me referindo a um período de 15 minutos. Past, para dizer que já passaram aqueles minutos do horário. E to, para dizer que falta aquela quantidade de minutos para a hora. Espero que tenha ficado claro. Outras palavras, outro vocabulário que também está relacionado ao tempo é dizer que o nosso relógio está adiantado ou atrasado. Em língua inglesa, my watch is fast. Meu relógio está adiantado. Eu posso dizer my watch is fast by 10 minutes. Meu relógio está adiantado 10 minutos. Para dizer que está atrasado, my watch is slow. Meu relógio está atrasado. My watch is slow by 10 minutes. Meu relógio está atrasado 10 minutos. Então, my watch is fast, adiantado. My watch is slow, atrasado. Também podemos, algo muito comum aí da nossa vida, é falar de tempo associando as nossas atividades diárias. Então, telling about the time you do things. Falando das coisas, da hora que você faz as coisas. E aí eu trouxe algumas palavras que estão relacionadas ao nosso dia a dia. Por exemplo, get up, se levantar. E aí alguém pode perguntar para você, what time do you, a que horas você get up, se levanta? Ou então posso perguntar também a que horas você toma café, have breakfast. What time do you have breakfast? A que horas você toma café? Que horas você toma café? Posso perguntar a que horas você começa o trabalho. What time do you start work? Que horas você começa o seu trabalho? Também temos have lunch, se eu quiser perguntar sobre o almoço. Finish work, se eu quiser perguntar a que horas você sai, que termina o trabalho. A que horas você chega em casa, arrive ou get home. E para o jantar, seria have dinner. E se eu precisar saber a que horas você vai dormir, what time do you go to bed? A que horas você vai para a cama, no sentido de ir dormir.
Como eu respondo a essas perguntas, então, professora? Eu tenho um modelo. Eu digo eu, já que eu perguntei diretamente para você, você vai responder eu. I, a atividade a qual eu perguntei, e no fim, o horário. Por exemplo, I get up at 6. Eu levanto às 6. Posso trocar também, não quero falar a hora que eu levanto, quero falar a hora que eu tomo café. Então, só substitua e faço a troca da palavra. I have breakfast at 6:30. Eu tomo café da manhã às 6:30. Quero dizer que horas eu vou para o trabalho. I start work at 7. Eu começo a trabalhar às 7. Sobre o almoço. I have lunch at 12. Eu almoço às 12. I finish work at 5:30. Eu termino ou eu saio do trabalho às 5:30. Sobre chegar em casa. I arrive home at 6. Ou I get home at 6. Eu chego em casa às 6. Sobre o jantar. I have dinner at 8. Eu janto às 8. Se o seu horário de realizar essas atividades é um horário diferente, é só substituir o número aí pelo horário que você realiza a atividade, certo? Vamos tentar dizer as horas, então? Nós aprendemos que eu posso dizer os números como nós aprendemos já e consigo dizer a hora. A pergunta é, what time is it? Que horas são? Olhando para esse relógio, nós temos o ponteiro menor apontando para o 10 e o ponteiro maior apontando para o 2. Eu posso dizer, it's 10 past 10. Em português, passam 10 das 10. Então, 10 e 10. Passam 10 das 10. Um outro relógio com um outro horário. E a pergunta é a mesma. What time is it? Que horas são? Olhando para este relógio, podemos dizer it's 5 to 12. Faltam 5 para as 12. Um outro relógio. E a pergunta continua a mesma. What time is it? Que horas são? Olhando para o relógio, o que vocês me dizem? E aí eu posso dizer, it's 10:09, são 10 e 9, ou posso dizer, it's 9 past 10, passam 9 das 10. Mais um. E aí o nosso horário é, it's 1:45, faltam 15 para a 1, são 12:45. Ok, turma? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre time, tempo. Espero que tenham entendido e gostado. Para saber mais, acessem a plataforma Eduque e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.